Você está no automático e não percebeu. E talvez essa seja a razão pela qual sua vida parece não sair do lugar. Porque seus hábitos se repetem como um ciclo interminável, como se você estivesse vivendo uma vida que não escolheu, mas simplesmente assumiu. Bem-vindo ao canal Imortalidade da Mente. Aqui, nós exploramos o que a maioria teme enfrentar. A verdade sobre a própria consciência, sobre os padrões invisíveis que moldam quem você é e quem você pode se tornar. Antes de continuar, lembre-se de se inscrever, ativar as notificações e deixar seu comentário sobre qual parte mais impactou você. Hoje vamos revelar por que você está no piloto automático, como isso controla sua vida e, mais importante, como desligá-lo para assumir o comando do seu destino. Você já se perguntou por que acorda e pega o celular antes mesmo de perceber? Por que anda pelos mesmos caminhos, reage aos mesmos gatilhos, sente as mesmas emoções? Repete as mesmas falas e cai frequentemente nos mesmos problemas? A resposta é simples, mas profunda. Você não está vivendo plenamente. Você está apenas respondendo. Seu corpo responde. Sua mente responde. Suas emoções respondem. Mas você não está comandando nada. E isso silenciosamente define sua vida. O piloto automático é um dos mecanismos mais poderosos da mente humana. Ele é útil, evita que você precise pensar conscientemente para realizar tarefas básicas. Dirigir, caminhar, se vestir, comer. Mas o problema começa quando esse piloto automático deixa de ser um assistente e se torna um motorista. Quando você para de escolher e apenas repete. Quando você para de viver e apenas continua existindo. E a parte mais assustadora, a maior parte das pessoas morre sem perceber que viveu assim, repetindo pensamentos que nem eram seus, aceitando crenças que nunca questionaram, seguindo rotinas que nunca escolheram, se tornando versões reduzidas de si mesmas, tudo porque nunca pararam para notar que estavam inconscientes no próprio cotidiano. Mas você está aqui agora, e isso significa uma coisa: você está pronto para acordar. Vamos começar entendendo como esse piloto automático é formado. Tudo começa na infância. Desde muito cedo, você aprende padrões repetitivos através da observação, da imitação e das emoções. Seu cérebro, programado para economizar energia, cria atalhos. Esses atalhos se tornam comportamentos. Esses comportamentos se tornam hábitos. Esses hábitos se tornam personalidade. E com o tempo, sua personalidade cria sua realidade. Sua mente subconsciente, que comanda mais de 90% da sua vida, aprende rápido e aprende profundamente. Mas ela não sabe diferenciar útil de inútil, saudável de destrutivo, verdadeiro de mentiroso. Ela apenas repete. Por isso, se você cresceu em um ambiente de escassez, você opera automaticamente na escassez. Se cresceu em um ambiente de crítica, opera automaticamente na insegurança. Se cresceu vendo conflitos, opera automaticamente na reatividade. E o mais cruel de tudo, você acha que é você. Acredita que aquilo é sua personalidade, quando na verdade é apenas programação. Você acorda no automático, toma banho no automático, dirige no automático, trabalha no automático, responde no automático, dorme no automático. E no final do dia se pergunta por que sua vida não muda. Mas como algo pode mudar se você não muda? Como algo pode evoluir se você repete as mesmas ações, com os mesmos pensamentos, alimentando as mesmas emoções? A verdade é que o piloto automático é confortável. E conforto é sedutor. É por isso que tanta gente não acorda. Viver consciente exige energia, esforço, decisão. Exige enfrentar memórias antigas, crenças limitantes, dores escondidas, traumas que você prefere não tocar. Exige assumir responsabilidade por cada passo, cada ação, cada emoção. E a maioria prefere não fazer isso, mas você não é a maioria. Preste atenção no que vou dizer agora. Seu cérebro ama padrões. Ele ama repetir. Para ele, repetir é sobreviver. Mudar é arriscar. E por isso você repete até aquilo que te destrói. Repete pessoas tóxicas, repete escolhas ruins, repete procrastinação, repete autossabotagem, mas não porque gosta disso,
mas porque seu cérebro foi treinado para manter tudo igual. É por isso que você estagna. A repetição é uma prisão, e a mente gosta dessa prisão porque ela é familiar. E tudo que é familiar, mesmo que ruim, parece seguro. Por isso você volta para hábitos que te fazem mal. Por isso você volta para pessoas que te machucam. Por isso você volta para lugares que já te provaram que não tem nada novo para oferecer. Porque tudo isso para a sua mente é conhecido. E o conhecido para o cérebro é sempre melhor do que o desconhecido. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita. Se você continuar vivendo exatamente como vive hoje, para onde sua vida estará indo? Pare, pense, visualize. Se nada mudar, o que acontece? Você precisa encarar essa resposta. Ela será desconfortável, mas necessária. Porque despertar não começa com motivação. Começa com verdade. E a verdade é que você não está no controle da sua vida não totalmente, mas pode estar. Para desligar o piloto automático, você não precisa mudar tudo. Você precisa mudar sua consciência. A vida muda quando você começa a observar. Observar seus pensamentos. Observar suas reações. Observar suas escolhas. Observar o que sente. Observar seus gatilhos. Observar suas rotinas. Quando você observa, você cria espaço entre você e o hábito, entre você e a reação, entre você e o impulso, entre você e o comportamento. Esse espaço é liberdade. É nesse espaço que você volta a escolher. A maior arma que você tem não é força de vontade. É consciência. A força de vontade falha, mas a consciência transforma. E transformação começa assim. Você questiona: por que eu faço isso? Por que reajo dessa forma? Por que sinto isso? Por que escolho isso? Por que continuo nesse caminho? Por que ainda estou perto dessa pessoa? Por que ainda aceito menos do que mereço? Por que ainda me trato como se não tivesse valor? Quando você começa a perguntar, a programação começa a se desfazer. Quando você começa a observar, o piloto automático perde força. Quando você assume responsabilidade, sua identidade muda. E quando sua identidade muda, tudo muda. Pessoas que despertam percebem algo poderoso. Você não precisa mudar o mundo. Você só precisa mudar a si mesmo. E quando você muda, o mundo muda com você. Mas para despertar, você precisa entender as 4 formas de piloto automático que dominam sua vida. Vamos explorá-las profundamente. 1. O automático comportamental. Esse é o mais óbvio. É quando você repete hábitos sem pensamento consciente. Checar o celular, abrir a geladeira, procrastinar, rolar o feed, fumar, comer por ansiedade, reagir com irritação. Tudo isso são loops automáticos. O comportamento automático nasce dos gatilhos, e você tem dezenas deles ao longo do dia. Um som, um cheiro, uma memória, uma frase, uma emoção, uma pessoa. Quando algo dispara seu gatilho, sua mente ativa o comportamento programado, e você simplesmente executa. Esse é o primeiro nível do automático e o mais superficial, mas ele é só a superfície do iceberg. 2. O automático emocional. Aqui é onde você realmente perde o controle. São emoções que surgem antes mesmo de você perceber conscientemente. Você reage antes de pensar, e pensa depois de reagir. Raiva, ansiedade, insegurança, medo, ciúmes, frustração, desânimo. Tudo surge de forma automática porque você treinou essas respostas ao longo da vida. Você não sente raiva porque sente. Você sente porque aprendeu a sentir. O seu corpo gravou esse padrão. Seu corpo lembra antes da sua mente. E quando a emoção assume o controle, sua razão perde força. Você age pelo que sente. E sente pelo que viveu, não pelo que está vivendo. Isso significa que sua vida atual é frequentemente controlada por versões antigas de você. É como se você lutasse com fantasmas do passado enquanto tenta viver o presente. E isso cria sofrimento. 3. O automático mental. Esse é o piloto automático mais silencioso e mais destrutivo. Os pensamentos repetitivos. Narrativas internas como eu não consigo, eu não mereço. Não vai dar certo. Isso não é para mim. Eu não sou suficiente. Esses pensamentos não são conscientes. Eles brotam como reflexos.
São ecos da sua história, não da sua realidade. E você acredita neles porque os repete há anos. Seu cérebro cria conexões neurais fortes para aquilo que você pensa repetidamente. O pensamento vira trilha, a trilha vira estrada, a estrada vira caminho permanente. Você pensa sem escolher. E pensamentos sem escolha criam vidas sem direção. 4. O automático espiritual. Esse é raramente discutido, mas é crucial. É quando você vive desconectado do seu propósito, repetindo uma existência sem profundidade. Aqui surgem perguntas como: por que estou vivendo assim? Qual é o sentido disso tudo? O que realmente importa? Quem eu sou? Sem minhas máscaras. Quando você está espiritualmente no automático, sua vida se torna sobrevivência. E sobrevivência não é viver, é apenas continuar. Você perde sensibilidade, perde conexão com sua essência, perde a capacidade de sentir significado e passa a existir no modo mínimo. E aqui está a verdade que quase ninguém te diz. Você pode desligar todos esses automáticos, mas não todos de uma vez. O despertar é um processo progressivo. Ele começa pequeno, ele começa com consciência momentânea. Ele começa quando você percebe uma única atitude automática e decide alterá-la. Mudar sua vida não é sobre mudar tudo, é sobre mudar o que é repetido. Você não precisa mudar quem você é, precisa mudar quem você acredita ser. Porque sua identidade é uma coleção de histórias, e você pode reescrever qualquer história que desejar. Seu passado te moldou, mas não te define. Seus hábitos te controlaram, mas não precisam te dominar. Seu automático te conduziu, mas você ainda pode assumir o volante. Agora, o que você precisa fazer? Como sair do piloto automático e entrar no modo consciente? Vamos explorar profundamente as chaves fundamentais do despertar. 1. Observe sem julgar. Consciência nasce da observação. Quando você observa o que faz, como faz, por que faz, você começa a ver a programação. Observe sua respiração. Observe suas reações. Observe seus pensamentos. Observe suas emoções. Observe sua rotina. Sem julgar, sem culpar, sem brigar com você. Só observe. A observação traz luz, e onde há luz, a sombra não permanece. 2. Faça pausas conscientes. O piloto automático existe porque tudo é contínuo. Você reage sem parar. Você pensa sem parar. Você age sem parar. Para quebrar isso, você precisa de pausas, respirações profundas, momentos de silêncio, pequenas interrupções. A pausa é o espaço onde nasce um novo você. 3. Questione suas crenças. Crenças são programas. Se você não questiona, você aceita. Se você aceita, você repete. Se repete, você vive no automático. Pergunte-se: isso é verdade? Ou é algo que aprendi e nunca questionei? Você ficará surpreso ao perceber que a maioria das suas certezas são apenas heranças emocionais. 4. Mude pequenas ações diárias. Troque o caminho habitual. Troque o lado da cama onde dorme. Troque a mão que usa para segurar objetos. Troque a ordem da sua rotina. Pequenas mudanças desprogramam grandes padrões. Seu cérebro desperta quando percebe que algo diferente está acontecendo. 5. Pratique presença. A vida só existe no agora, mas a mente vive no passado ou no futuro. Estar presente é difícil porque exige silêncio interno, mas é no agora que você cria a nova versão de si mesmo. Sempre que lembrar, diga a si mesmo: eu estou aqui. E volte. Volte para a sua respiração. Volte para seu corpo. Volte para o momento. O agora é onde a vida acontece. 6. Altere o diálogo interno. Você fala consigo o tempo todo, mas geralmente não percebe o que diz. Quando você muda suas palavras internas, muda suas ações. E quando muda suas ações, muda seus resultados. Substitua: eu não consigo por eu estou aprendendo. Eu não sou bom o suficiente por eu estou evoluindo. Eu sempre erro por eu posso tentar de novo. Sua mente acredita no que você repete. Então repita aquilo que te fortalece. 7. Construa novos hábitos conscientes. Um novo hábito é uma nova identidade.
E identidades se constroem com consistência, não com perfeição. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa começar hoje. A vida responde a movimento, e qualquer movimento consciente é mais poderoso do que 1000 passos automáticos. Agora vamos falar da parte mais profunda. Existe uma versão de você que não vive no automático. Uma versão desperta, presente, consciente, ativa. Uma versão que não repete comportamentos antigos, que não vive aprisionada em pensamentos programados, que não reage emocionalmente ao que não controla. Essa versão existe e ela está dentro de você, mas ela está adormecida, esperando por um chamado, esperando pela sua decisão, esperando pelo momento em que você vai finalmente dizer: eu quero viver, não apenas existir. Sua vida muda no instante em que você percebe que não precisa seguir os padrões antigos. Eles existem, mas não são você. Eles te influenciam, mas não te definem. Eles te condicionam, mas você pode reprogramá-los. Você não está condenado a ser a mesma pessoa para sempre. Você está sendo moldado o tempo todo. Mas quem molda você? O piloto automático ou sua consciência? Esse é o ponto de virada. Quando você desperta, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber escolhas onde antes havia apenas repetição. Você começa a perceber caminhos onde antes havia apenas rotina. Você começa a perceber possibilidades onde antes havia apenas limitações. E então a vida começa a se abrir, começa a se expandir, começa a fluir, porque a vida sempre acompanhou sua consciência, nunca seus medos. O piloto automático te manteve seguro, mas também te manteve preso. A consciência te libertará, mas exigirá coragem. Coragem para olhar para si mesmo. Coragem para questionar quem você se tornou. Coragem para mudar o que você precisa mudar. Coragem para ser a versão que você sabe que pode ser. E aqui vai o convite final. Durante as próximas 24 horas, observe a si mesmo. Observe suas reações. Observe seus pensamentos. Observe sua rotina. Observe seus gatilhos. Observe o automático acontecendo. E sempre que perceber, diga mentalmente: eu escolho estar consciente. Esse é o primeiro pau, pequeno, mas poderoso, simples, mas transformador. Porque vidas inteiras mudam com decisões simples, e despertar é uma decisão. Uma escolha sua, e ninguém mais pode fazer por você. Se você chegou até aqui, significa que está pronto. Pronto para assumir o controle. Pronto para desligar o automático. Pronto para viver uma vida que é realmente sua. Se esse vídeo tocou você, compartilhe, comente e escreva. Eu escolho despertar. E lembre-se, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque sua consciência chamou. E hoje, você finalmente ouviu. Inscreva-se no canal Imortalidade da Mente e continue essa jornada com a gente. A mente pode ser imortal quando você desperta para quem realmente é.